Olá, pessoal, boa tarde. Bem-vindos, bem-vindas a mais um dia aqui no Festival da Limpeza do Projeto Araras. Esse é o 21º festival e o tema do projeto, que o projeto inteiro escolheu para esse ano, é o Reflorestando a Vida, tendo em vista a nossa vida, né, quanto pessoas, quanto seres humanos e a vida do planeta como um todo, a natureza. Ainda mais agora, né, nesse período em que estão acontecendo muitas queimadas, pandemia. Então a gente resolveu trazer para vocês esse ano, nesse festival que está sendo pela primeira vez 100% digital, esse tema Reflorestando a Vida, para a gente poder se observar e observar a natureza ao nosso redor, o quanto a gente está empregando nossa atenção e nosso cuidado para, de fato, manter a saúde plena. E o meu convidado de hoje, ele é o Dr. Ernesto Loureiro. Ele é dentista, mas ele é muito especializado também em saúde integrativa. Então hoje a gente vai falar muito sobre saúde, sobre qualidade do sono, sobre respiração, estresse. E o Ernesto ele vem trazer essa visão mais técnica de acordo com o que ele entende, né, tudo que ele estuda, que ele aplica no consultório dele e no dia a dia, trazendo como a gente pode se observar e se aplicar também para ter uma saúde mais integral. Vou convidar o Ernesto aqui para entrar. Vi que ele já está aqui online. Lembrando que hoje é o Dia Mundial da Limpeza, e que o Projeto Araras ele é vinculado a esse movimento já há muitos anos. No último post aqui que a gente fez, está falando um pouquinho mais sobre isso. Ernesto, boa tarde, tudo bem? Oi, tudo bom? Bem-vindo. Tudo certo? Tudo certo. Obrigado. Quero agradecer antes de qualquer coisa aí o teu convite. Bacana poder falar aí no projeto. Enfim, vamos ver o que a gente pode contribuir para as pessoas. Há muita coisa, com certeza, porque cada vez que eu paro para conversar com você, eu descubro um universo novo em relação à saúde. Eu acho que vai ser muito bacana a gente poder falar isso para as pessoas também. Ainda mais que essa live vai ficar salva, a gente sabe que fim de semana nem todo mundo pode estar na hora do almoço aqui com a gente, mas muita gente assiste depois. Então, tem já algumas perguntas que eu acho que vai ser legal, mas para começar, eu queria que você se apresentasse, falasse. Eu sei que você é dentista, mas que você trabalha também com algumas frentes que nem todo mundo sabe que um dentista pode trabalhar. E eu queria ouvir um pouquinho de você. É, assim, a odontologia mudou muito nos últimos anos, evoluiu muito, né? Os dentistas deixaram de ser só tapadores de buraco, né? Porque antigamente, há 30 anos atrás, a demanda de tratamento dentário especificamente era muito grande, então você praticamente só fazia isso, né? Hoje diminuiu muito a demanda por tratamento dentário e ao mesmo tempo você começa a pensar em outras coisas, né? Então, por exemplo, o que você falou, eu gosto muito de trabalhar com problemas de sono, né? Com quem ronca, porque isso tem um efeito assim muito grande na saúde das pessoas e as pessoas não sabem disso, né? Eu acho uma das coisas que me motivou muito a começar a estudar isso foi porque o ronco tem uma coisa quase pejorativa, né? Vai falar, o fulano ronca, ninguém admite que ronca, né? Por exemplo, eu pergunto, você ronca? Não, só de vez em quando. Aí o parceiro ronca muito, ronca porque eu não consigo dormir, né? Então, mas eu não sei por quê, porque o ronco é um processo fisiológico que acontece em virtude de algumas coisas com muita gente, né? Para você ter uma ideia, 40% dos homens roncam e 30% das mulheres. E 60% das pessoas com mais de 55 anos roncam. Caramba, é Então, muita é coisa. um universo, é um universo enorme de pessoas. Enfim, e quais são as consequências disso? Né? Quando você ronca, você para de respirar. Não necessariamente, mas é o início
de um processo que você vai acabar dando uma coisa chamada apneia do sono. Antes de eu falar o que é apneia, se eu pular alguma coisa, você quiser perguntar alguma coisa, você me interrompe. Não, pode falar, a Ou gente se aqui tiver para te alguma, ouvir. ou se tiver alguma pergunta de alguém aí, você pode me interromper também. Antes de eu falar do ronco, eu vou falar um pouquinho da fisiologia do sono, rapidinho. Né? O sono se divide em ciclos, que são chamados ciclos circadianos. Né? Então você faz em torno de 4 a 6 ciclos normalmente por noite. Cada ciclo tem em torno de 90 minutos. Então isso acaba dando mais ou menos as 8 horas, que é o padrão médio de sono de todo mundo. E como é que funciona esse ciclo? Né? Você começa na fase do pré-sono, que é aquela fase que você está quase dormindo, mas está semi-acordada, depois fase 1, fase 2, fase 3, até a fase REM do sono, que é que todo mundo conhece, que é a fase do Rapid Eye Movement, que tem esse nome. Por quê? Na fase REM, você é como se estivesse morto, né? Você está hipotônico, você não mexe nada. Você só mexe o coração, que bombeia o teu sangue, o diafragma para você respirar, e, paradoxalmente, mexe com os olhos, quase com a mesma intensidade de quando você está desperto. Então, quando você vê uma pessoa dormindo e vê que o olhinho está mexendo, ela está na fase REM. Né? E por que essa fase é tão importante que tem um nome específico só para ela? Porque é nessa fase que você faz toda a regulação do seu metabolismo hormonal. Você secreta todos os hormônios que você precisa, o teu cérebro fixa o que você aprendeu durante o dia. Enfim, você efetivamente faz uma faxina no teu sistema, né, corporal para você acordar no dia seguinte renovado. Então, bom, dito isso, o que acontece quando a pessoa faz a apneia de sono? Né? Ela para de respirar. Quando ela para de respirar, normalmente, por um prazo maior que 10, 15 segundos, começa a descer o nível de oxigenação do sangue. Está na moda hoje falar de oxigenação de sangue, oxímetro, por causa da Covid, né? Todo mundo bota o oxímetro no dedinho para ver como é que tá, não sei o quê. Então, o normal é você estar entre 95% e 98% de saturação de oxigênio. Quando você para de respirar, você começa a descer isso. Né? Quando baixa de 90%, o teu cérebro pensa assim, vou morrer se eu não respirar. Né? Então, o que ele faz? Ele faz um micro despertar. Ele dá aquele clique. Quando a pessoa está roncando, é aquela que ela faz assim, dá aquele pulo assim na cama e dá aquela respirada, acorda. E aí o que acontece? Você que estava na fase REM, né, com esse micro despertar, você volta para a fase do pré-sono. Porque normalmente você não desperta completamente. Né? Você volta para a fase do pré-sono e começa a fazer o ciclo de novo. Então, dependendo do número de vezes que você faça apneia por hora, né, você não vai ficar nunca na fase REM. Né? Gente, então a Eu pessoa. conheço pessoas. Você Pode disse falar. que quando a gente entra na fase REM é que a gente consegue assimilar tudo, que absorveu, tudo que viveu no dia, os aprendizados, que é no momento em Exatamente. que. Emoções também. Você lida com as suas emoções, com os dados concretos, né, de, enfim, fixar. Se você estuda, você vai fixar o que você estudou naquele momento. As emoções, você vai trabalhar com as suas emoções no seu cérebro nessa hora. Né? O que eu estava falando mesmo? Não, então Então, quem tem problema de apneia durante o sono, provavelmente, né, além dessa história que você falou dos hormônios não se equilibrarem, é uma bola de neve, né, Ernesto? Porque você começa a não ter mais memória e daqui a pouco fica ex exausta e começa a desregular exatamente. hormônio. Exatamente. É exatamente isso. Eu já atendi pessoas que tinham, só para ter um padrão, até 5 apneias por hora, que é um índice, né? Chama IH, índice apneia hora, enfim. Até 5 é considerado normal. Você pode ter 5 apneias por hora, que isso não traz nenhum problema. De 5 a 15 é uma apneia leve, de 15 a 30 moderada e acima de 30 severa.
Então eu já atendi pessoas que tinham 48 apneias por hora. Estou falando de mim, eu tenho que me tratar porque eu tinha isso, por isso que eu acabei estudando tanto. Agora, outro dia eu vi uma pessoa que tem 60 apneias por hora. Você sabe o que quer dizer isso? A cada minuto ela desperta. Então o que acontece? Ela acorda cansada, achando que não dormiu. Na realidade, ela não dormiu, né? Ela não dormiu mesmo. Ela acha que dormiu porque não ficou no estado de desperto, né? Mas não fez tudo isso que eu acabei de falar. E quais são as consequências disso? Tem uma pergunta, mestre. A partir de quando a apneia do sono pode ser um problema de saúde? O quanto que é aceitável? O aceitável é o mínimo possível, né? É o ideal, mas até 5 apneias, né, por hora é considerado normal. Você não precisa fazer absolutamente nada. De 5 a 15 apneias por hora, e de 5 a 15 é leve, é uma apneia leve, de 15 a 30 moderada. Você tem recurso para você tratar disso com alguns aparelhos que promovem um avanço da mandíbula e com isso aumenta, né, a distância lá, o diâmetro da traqueia para você respirar melhor. Acima de 30, você tem que usar um aparelho que chama CPAP. CPAP é uma sigla em inglês que quer dizer é uma pressão de ar contínuo, né? Nada mais é do que um compressor que fica injetando ar no seu nariz com uma pressão que você tem que titular, você tem que saber qual a pressão. Tem pessoas que precisam de usar 8 libras, pessoas que usam 10 libras, 15 libras, enfim. Aí varia de cada caso, né? Varia do grau de obstrução. Antes de qualquer coisa, você tem que fazer exame clínico para avaliar as condições clínicas da pessoa. Você tem que avaliar o IMC, né, o índice de massa corporal, circunferência do pescoço e a orofaringe em si. Ver como é a anatomia da amígdala, como é a anatomia da úvula, do céu da boca, enfim, esse tipo de coisa. E fazer uma radiografia que chama cefalometria, que você faz uma radiografia do crânio para você avaliar se tem alguma obstrução óssea ou algum estreitamento de traqueia a nível ósseo. E o exame padrão ouro para você definir polissonografia, para você definir a apneia, é a polissonografia, que você vai dormir monitorada por um monte de coisa, né? Eletroencefalograma, eletrocardiograma, variação de CO2, de gás carbônio, de oxigênio, enfim, vai contar quantas apneias você faz, quantas hipopneias, que você pode ter uma paralisação parcial, né? A apneia é quando você para completamente, mas você pode ter, além de apneia, você pode ter hipopneias, você pode ter uma diminuição do fluxo de ar, que vai ter uma troca gasosa lá no pulmão menos eficaz, menos eficiente. Uhum. Eu acho que deu para entender ou compliquei muito? Não, maravilha. Agora a gente dá a dica do que a pessoa que está sofrendo isso, né? Primeiro, a que está dormindo do lado de quem ronca, porque também não vai dormir, né? Não vai dormir, é verdade. É verdade. O que pode acontecer? A gente falou de quais são as consequências, né, orgânicas disso. Várias. Né? Quem tem apneia tem uma probabilidade muito maior de ter AVC, acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio, síndrome metabólica, obesidade, diabetes, hipertensão. Isso tudo aumenta significativamente a probabilidade de você ter esses distúrbios quando você não consegue dormir direito. Eu vou dar um exemplo aqui pessoal meu, né? Eu, depois que eu passei a usar CPAP, eu emagreci 30 quilos. Sem dieta? Sem dieta, comendo mais ou menos a mesma coisa. Claro, ajudei um pouco, né? Segurando a onda, fazendo um pouco de exercício e tal, mas a mudança significativa foi por conta do uso do CPAP. Uhum. Então, eu uso o CPAP desde 2006, né,
quer dizer, bastante tempo. Eu sou diabético desde 98, né? E a minha diabetes tipo 2, eu não preciso tomar insulina. Então, isso vem se mantendo há 16 anos. Os endocrinologistas até ficam espantados, porque normalmente o caminho é você acabar tendo que usar insulina em algum momento, né? E eu já estou há bastante tempo e espero não precisar de usar insulina. Claro que a gente colabora isso com suplementação vitamínica, fazendo jejum intermitente, enfim, mas isso é outra conversa, Tá, ô outro assunto, Ernesto, que eu tem não uma sei se você quer. pergunta. Tem uma pergunta aqui. CPAP? Acho que a pessoa quer saber o que exatamente é um CPAP, o que que ele faz? CPAP não é assim não, é C de casa, P de pato, A, P de pato. É CPAP, é Continuous Pressure Continuous Positive Air Pressure. Né? O que ele faz? Ele é um compressor. Você tem que usar uma máscara que nem piloto de avião. Piloto de avião não usa aquela máscara que tem um tubo que sai da máscara, assim? Então, é exatamente isso. É uma máscara que você usa que tem um tubo que é ligado nesse aparelho. Esse aparelho é um compressor. Ele injeta ar por esse tubo na sua narina com uma pressão individualizada para cada um, né? E com isso você remove. Porque você tem apneia por quê? A apneia pode ser obstrutiva ou central, ou mista. Né? Obstrutiva é quando você tem alguma obstrução nas vias aéreas superiores que impede o ar de passar para o pulmão. Central é quando você tem algum problema no sistema nervoso central. Aí, dentista, não pode fazer nada, você precisa de um neurologista para resolver o seu problema. E mista quando tem as duas coisas. Mas a grande maioria das apneias é só obstrutiva. É que você tem algum tipo de obstrução no trajeto do ar do nariz até o pulmão que impede a passagem do ar. E essa maquininha, ela injeta ar com uma pressão suficiente para vencer esses obstáculos. Né? Então, com isso, para vocês terem uma ideia, 10 libras de pressão é mais ou menos o que se usa para encher um pneu de bicicleta. É muita pressão. Então, o que acontece? Não tem obstrução. As obstruções são todas de tecido conjuntivo, tecido mole. Né? Não tem obstrução que aguente 10 libras de pressão. É como você pegar aquele bico de ar comprimido do posto e abrir ele, sai aquela pressão lá. Então, tem problemas isso? Tem problemas. As vias aéreas superiores existem, né? A função delas é filtrar o ar, elas têm cílios ao longo de todo o trajeto, é filtrar o ar, e tem os cornetos que tem na via aérea superior, que é para aumentar o trajeto. O objetivo é filtrar o ar e aquecer o ar quando você respira. O ar, quando chegar no pulmão, ele está na temperatura ideal de troca gasosa, né, de oxigênio por gás carbônico, que é a temperatura corporal, 36,5. Quando você usa o CPAP, por causa da pressão, né, é muito rápido essa entrada de ar. Né? Então você nem filtra tão bem, nem aquece tão bem. Só que, entre não ter isso e ter todos os problemas que eu já citei, e ter isso e ter uma troca não tão eficiente, é melhor não ter uma troca tão eficiente. Né? A diferença é muito grande. Eu não sei se eu respondi a pergunta aí da pessoa que perguntou o que é CPAP. Acredito que sim. Ernesto, é comum as pessoas desenvolverem apneia e ronco depois de uma certa idade, né? Porque o que acontece? À medida que você vai envelhecendo, todas as suas estruturas vão ficando mais hipotônicas, né? Elas vão... Né? É o que todo mundo diz que tudo cai também na garganta, no palato, na úvula, enfim. Então a musculatura do pescoço fica mais flácida. Então, com isso, quando você dorme, especialmente quando você dorme de barriga para cima, né? Pela gravidade, a base da língua tende a andar para trás e diminuir o espaço de entrada de ar pela traqueia. Né? Diminuir parcialmente ou totalmente. Né? E sim, à medida que você envelhece, não é à toa que como eu citei antes,
60% das pessoas com mais de 55 anos roncam, né? E só 40% dos homens até essa idade e 30% das mulheres roncam. Por causa disso, exatamente. Que a musculatura do pescoço fica mais flácida, a musculatura da língua fica mais flácida, e com isso aumenta a probabilidade de você fazer apneia. Além disso, quando você bebe, o álcool também tem essa capacidade, né? Porque você relaxa a musculatura, por isso que geralmente depois de você beber, você acaba roncando mais, né? Isso é uma reclamação assim quase que unânime dos parceiros dos roncadores. Ah, ele bebe, aumenta, ronco para chuchu. É verdade, por causa disso. Meu Deus, ele tá lá relaxado e a mulher, coitada, tá estressada porque... A mulher está subindo pelas paredes, porque o ronco é um negócio mais desagradável que pode ter você dormir com alguém roncando do seu lado. É péssimo, né? Porque aquele barulho, e dependendo, tem gente que ronca muito alto. Muito alto, não é um barulho adianta nem danado. trocar de quarto, não adianta nem trocar de quarto. Não adianta trocar de quarto, fechar a porta, porque ouve pelo barulho, porque é muito alto mesmo. A Mônica está fazendo algumas perguntas aqui, mais técnicas, se é desconfortável, qual o valor. Mas antes de falar isso... Mônica Velar. Oi, Mônica. Mônica, minha amiga. Deixa eu te perguntar uma coisa antes, Ernesto, antes. Dá para prevenir? Porque olha só, eu tô com 36, tô aqui pensando, antes da minha traqueia despencar, tem exercício? Tem alguma coisa? Tem alguma plaquinha? Como é que funciona? Tem, você pode prevenir você ter uma alimentação saudável e fazer exercício físico, né? Isso inclui fazer exercício com o pescoço também, que você vai fazer naturalmente quando você está fazendo qualquer movimento de atividade física. Agora, o ideal é você fazer uma avaliação, né, para a gente poder ver bem no início, porque, e sim, existem aparelhos, plaquinhas que você coloca, né, de avanço mandibular, que chama, que costumam resolver isso. E com isso impede que isso evolua para um tipo de apneia mais grave. Respondendo à pergunta da Mônica, se é desconfortável que ela perguntou? Olha, eu acho que o ser humano se acostuma com tudo na vida, entendeu? Então, se eu disser que usar uma máscara de piloto de avião, que tem uma traqueia que sai da máscara ligado numa máquina que fica na mesinha de cabeceira, é confortável? É mentira. Claro que não é confortável, né? Mas eu estou te dizendo, eu comecei a usar em 2006, eu particularmente não tive muita dificuldade de adaptação. Agora eu conheço pessoas que têm muita dificuldade de adaptação, né? Agora, é aquilo, né? Se não usar, você está... Quer ver um dado significativo? A maior parte dos infartos de miocárdio e dos AVCs acontecem entre 6 e 8 horas da manhã. Isso é um dado estatístico, isso não é não estou imaginando isso. Estatisticamente, a maior parte desses eventos acontece de 6 às 8 horas da manhã. Por quê? Porque você não teve uma noite de sono decente. Então, a probabilidade aumenta dentro desse horário, né? Então, voltando à pergunta da Mônica. Sim, é um pouco desconfortável você dormir com uma máscara de piloto de avião, né? Você não consegue dormir de bruços, por exemplo. Não dá. E de lado, depois de algum tempo eu consegui dormir de lado, mas você tem que se adaptar lá, entendeu? Mas é bem factível de usar. Eu conheço uma porção de gente que usa, eu já tratei de uma porção de gente que usa e que se adaptou, né? E o custo, para te ser absolutamente sincero, eu não sei, né? Porque já tem tanto tempo que eu comprei a minha máquina, que eu não tenho ideia. Mas eu acredito que deva ser, sei lá, talvez uns R$ 2.500 a máquina. Não sei, isso eu posso até ver depois e te respondo, Mônica, mas eu efetivamente não sei. Agora, antes de comprar a máquina, o que tem aqui no Brasil, nos Estados Unidos deve ter também, você pode alugar a máquina. Você aluga a máquina por um período para ver se você se adapta, né? Porque não tem graça você gastar R$ 2.500 no negócio e depois não conseguir usar, né? Então, para isso tem isso. Você aluga a máquina por um período, experimenta,
até ver se está fazendo diferença, embora um mês não seja um período significativo para você ver diferença a nível orgânico, mas a nível de se acostumar a usar a máquina, sim, com certeza. Em um mês, se você não se acostumar, vai ser difícil se acostumar depois. Ernesto, tem mais a Luísa Oi. falando aqui, a Luísa, nossa vice-presidente, falou, ela tem apneia quando bebe, e o marido dela, coitado do Paulo, não bebe e reclama. Olha aí, Luísa. Manda ela ir lá para eu ver. Eu vou começar a atender aqui em Petrópolis. Então a Ah, gente é. avalia. Depois eu vou contar, aí você conta isso, porque eu vou contar como que eu te conheci. A Ângela perguntou se dá para mostrar o aparelho, se tá fácil. Cara, não dá porque ele está montado lá no meu quarto para eu ir lá desmontar e trazer aqui. Mas olha, é um Depois a aparelho gente manda uma foto para Ângela. menor do que um tijolo. Para você ter uma ideia de tamanho, ele é um pouquinho menor que um tijolo. Um tijolo comum. Uhum. Né? Então, agora, eu posso mandar fotos depois, isso eu posso fazer. Eu mando foto para você, para quem quiser, ou quem quiser, Tá. Quem quiser pede aqui depois pelo bota meu direct. e-mail aí. Isso, É, ou bota pelo aqui. direct mesmo. Ah. Tá. Bom, agora eu vou dar o meu relato, né? Como que eu conheci o Ernesto. Eu estava com uma dor absurda de ir parar no hospital, enlouquecida, com uma dor terrível na mandíbula, que eu falei, gente, se isso não parar, eu não consigo nem pensar mais. E aí, eu estava fazendo um tratamento dentário já há um tempo e tal, e falei. E aí apareceu o Ernesto, a Fefa aqui do Projeto Araras, que me falou: Ô, mano, vem um dentista aqui e tal, e me deixou um folder. Aí, quando eu vi, estava lá, especialista em distúrbios temporomandibulares. Falei, cara, é isso que eu tô. Eu preciso ir nesse homem, preciso falar com ele. Enfim, resumo da ópera, né? Me deu uma plaquinha, fiquei usando a plaquinha, uma plaquinha de silicone, não é desconfortável, super tranquila de usar. E fui tendo uma melhora absurda e, em paralelo a isso, fazendo trabalho com a osteopata, né, que é a Geisa. E Geisa ficando impressionada como a anatomia da minha face, da mandíbula, com o uso da placa foi mudando. Inclusive, a deglutição, a maneira de engolir, como melhorou. Então, assim, gente, como melhora a vida, né? Quando a gente se olha, quando a gente presta atenção no que está disfuncional, né? Porque foi que nem o Ernesto falou para mim, ué, isso aí nunca te incomodou, mas sempre foi disfuncional. É porque quando a gente chega numa determinada idade, vai começando a perceber mais, a aflorar mais, né? Porque água mole e pedra dura tanto bate até que cura, né, Ernesto? É pelo seguinte, a capacidade adaptativa do sistema, né, esquelético muscular dos movimentos da boca é muito grande, muito grande. Então, geralmente, né, os problemas começam a acontecer a partir de 30 e poucos anos, porque tem limite essa capacidade de adaptação. Né? Então, começa a aparecer os problemas a partir dessa data. Então, o que acontece é o seguinte, a tem uma corrente relativamente nova na odontologia, que é chamada odontologia miofuncional, ou odontologia integrativa, que é a gente parar, a gente que eu digo nós, dentistas, somos os culpados disso acontecer na realidade, né? A gente parar de olhar só o dente. Né? O dente é uma pequena parte de todo o sistema. O sistema, basicamente, né, ele funciona por conta dos músculos. Né? Os ossos acabam sendo, não são acessórios, mas assim, eles acabam sofrendo a influência do músculo. Se você tiver uma arquitetura muscular mal posicionada, você vai ter um monte de problema, tanto dentário como na articulação aqui da TM, como você tinha. Enfim, isso é uma coisa que a gente briga muito com quem faz aparelho ortodôntico, né, para mover os dentes. Eu brigava muito com um amigo meu que fez no meu filho, e, enfim, eu não sabia naquela época o que eu sei hoje, senão ele não teria feito, mas enfim, por conta disso, né? Só para ter uma ideia, quem já usou aparelho sabe que aquele negocinho de metal que fica no aparelho, o nome daquilo é bracket. Aquilo faz uma força de 1,7 gramas, em média, no seu dente. A língua
faz uma força de 300 a 500 gramas. Então, se você tiver uma língua mal posicionada, que acontece em muita gente não faz o movimento de deglutição corretamente, uma coisa vai puxando a outra, né? Por quê? Porque começou a respirar mal desde a amamentação. A amamentação precisa de ser correta para você ter a mecânica de respirar corretamente. E essa mecânica de respirar corretamente, desde que você é bebê, é que determina se você vai ter o crescimento do maciço facial, o crescimento do terço médio da face, da mandíbula, corretamente. Então, se isso não, se a tudo começa com a respiração. Se ela não for correta desde lá de trás, você vai desenvolver problema lá na frente. Então, a sorte é que um dentista australiano, que é fantástico, que é o cara que fez essa empresa dessa plaquinha que você usa, né? Ele, ainda bem que ele descobriu isso e começou a difundir esse conhecimento, e a gente usa isso para resolver esse tipo de problema. Não é mágica, não. Eu tive um professor que dizia assim, você só cumprimenta na rua quem você conhece. Então, se você olhar, se você não sabe, você não vai nem saber que está existindo aquele problema, entendeu? Se você sabe que existe problema e sabe como consertar, você vai bater o olho e vai ver que é aquilo, né? Não é mágica, enfim... Conhecimento. Ter um pouquinho de inquietação, né? Porque, é claro, depois de muito tempo, você começa a fazer as coisas, não tem muito desafio, né? Eu gosto de desafio, então eu começo a procurar outra coisa. Não, eu quero resolver isso de outro jeito, eu acho que é mais interessante, enfim. Daí é que eu comecei a pesquisar sobre isso, a pesquisar sobre alimentação natural, jejum intermitente, né? Descobri que tem um japonês que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2016, que tem vou mudar de assunto completamente. Vou falar um Isso que eu pouquinho ia de te jejum falar, intermitente. Ernesto, rapidinho aqui. Que a gente está com 32 minutos e a gente falou muito sobre apneia, sobre ronco. E eu sei que você tem um trabalho também que fala sobre saúde integral, medicina celular, né? Aquela história toda que você me contou sobre minerais, oxigenação, mitocôndria. Mitocôndria. Vamos falar um pouquinho disso aqui, porque é muito interessante. Basicamente é o seguinte. Mas desculpa, eu te interrompi, você ia falar do japonês. Porque isso é uma área muito controversa, entendeu? Os nutricionistas falam uma coisa, outros falam outra. Então, eu não sou nutricionista, eu não sou fonoaudiólogo, eu sou dentista, né? Então, eu vou dar a minha opinião em função do que eu estudei sobre isso, o que eu acho, né, e o que eu fiz comigo, pessoalmente. Tem essa questão de deve-se fazer jejum intermitente ou não. O que é o jejum intermitente? É você procurar se alimentar numa janela de 8 horas, idealmente de 8 horas por dia. Tipo, você almoça ao meio-dia, janta entre meio-dia e 8 horas da noite, você pode se alimentar. De 8 horas da noite, você só vai comer ao meio-dia do dia seguinte. Ou seja, você se alimenta numa janela de 8 horas e fica de 16 horas sem se alimentar, sem comer nada. Isso é completamente contra aquela história de comer de 3 em 3 horas, estamos aqui, por isso que eu estou dizendo que é controverso. Mas o Prêmio Nobel de Medicina de 2016, que é um japonês que eu não vou me lembrar o nome dele, que é aquele nome japonês danado de falar, né? Ele fez um trabalho sobre autofagia celular. O que é isso? Por que é importante você fazer jejum intermitente? Depois que você come, depois que você faz a digestão do que você come, quando os nutrientes chegam na sua célula, eles vão entrar na célula, e como qualquer outro organismo, a célula vai usar o que precisa e vai jogar para fora o que não precisa, o lixo que ela utilizou. Se você não dá tempo para ela fazer isso, para a célula, para entrar os nutrientes na célula, ela metabolizar aquilo e depois jogar para fora da célula o que ela não precisa, né, você está interrompendo esse processo. Por que fazer o jejum é importante? Porque a célula precisa desse prazo para jogar o que ela não precisou para fora da célula,
e o teu organismo carrear aquilo pelo sistema linfático. Bom, se você não faz isso, se você come com um intervalo menor, você vai tá sempre coisa entrando na célula. Ela não tem como botar para fora o que não serve. Aí a célula começa a acumular lixo, e esse lixo é o precursor de todas as doenças. Você começa a ficar doente quando você tem algum distúrbio celular, quando esse mecanismo não está funcionando direito. Então, e o trabalho do japonês sobre a autofagia celular, né, que é exatamente sobre isso, comprova isso que eu estou falando. Embora muita gente discuta, eu acredito no que ele falou e eu acho que é muito interessante. E me perdi. Vou até fazer uma sugestão que tem como a gente está falando de saúde e tudo, acabou de ser lançado no Netflix uma série de documentários, é um documentário em série que se chama A Indústria da Cura. E cada dia eles tocam num assunto. E um deles, eles mostram justamente sobre o jejum, os prós e os contras, né? Porque aí também a gente entra em radicalismos, em coisas que são disfuncionais da mesma forma. Mas é bem bacana. Exatamente. Que eles mostram também uma moça que... Dois casos, assim, extremos, né? Uma pessoa que se prejudica fazendo jejum e uma pessoa que super se beneficia fazendo com ajuda de médico, tendo auxílio, que é o que eles falam. O problema é o retorno, né? O que você come quando faz o de jejum. Que aí você tem que ir com calma. Não pode... Também ali eram coisas extremas. Olha só. Não existe nada... Né? Olha só, radicalismo não funciona em nada. Em nada na vida. Né? Você tem que procurar o que é melhor para você. Não adianta você procurar, né, a solução mágica para os seus problemas. A solução mágica não existe. Né? Você tem que trabalhar para conseguir o que você quer. Isso em qualquer área, na sua vida emocional, sua vida amorosa, profissional, enfim, nutricional. Né? Não adianta eu chegar aqui e dizer, não, tem que fazer jejum 16 horas. Sei lá, talvez você precise fazer de 12 em 12. Você que precisa saber isso. O que eu acho é que você precisa conhecer as coisas para você poder ver o que é melhor para você e, a partir daí, você encontrar o seu caminho. Né? Então, existe isso. A indústria da cura, eu ia falar, se tinha pedido para eu falar da mitocôndria, eu ia falar da suplementação mineral, né? Isso é uma coisa que a gente discute muito também, porque tem gente que acha que você deve suplementar vitamina, tem gente que você acha que não deve suplementar vitamina. A minha opinião é a seguinte: vou falar de algumas coisas assim que, na minha opinião, não tem discussão. Né? O solo do Brasil é pobre em magnésio. Isso é um dado de realidade, isso eu não estou inventando. Né? Isso é dito pela Organização Mundial da Saúde, que a população do Brasil tem deficiência de magnésio. Por quê? Porque o solo do Brasil não tem vulcão. No Brasil não tem vulcão. Né? Só tem, segundo o Hamilton, né, que é o marido da Mana, que é geólogo, ele falou, não, tem um no Piauí e tem outro no Ceará. Tá bom, lá tudo bem. Mas fora isso, não tem. Então, o que acontece? Os nutrientes que são produzidos no solo brasileiro são pobres em magnésio. Isso faz com que você seja deficiente em magnésio. Isso também é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde. O povo brasileiro tem deficiência de magnésio. E qual é a importância do magnésio? Muito simples. O magnésio é vital para o funcionamento do coração. Né? Sem magnésio, você vai ter um infarto. É tão importante que, se você tem uma baixa de magnésio, o teu organismo vai lá, tira o magnésio das células para ter magnésio circulante. Por isso, se você fizer um exame de sangue e mandar dosar o magnésio, vai dar sempre 2,2, porque o teu organismo faz essa homeostase, o teu organismo tira o magnésio todo que você tem disponível para ficar circulando, porque senão o coração para de funcionar. E o magnésio é o centro da mitocôndria. A mitocôndria, para quem não lembra das aulas de biologia, a mitocôndria é a organela da célula que produz energia, responsável pelo ciclo de Krebs, né? Aquele negócio de ATP, ADP, para liberar energia. Eu estou falando de energia celular, né? Não estou falando de energia para correr, nem coisa. Estou falando de energia celular.
Então, se você tem pouco magnésio, você vai ter pouca mitocôndria. Se você tem pouca mitocôndria, você vai ter pouca energia celular, que acaba se manifestando, né, no seu aporte energético geral, enfim. Então, vocês têm uma ideia, no Japão, o Japão é um vulcão, as pessoas moram dentro do vulcão lá, né? Aquilo ali é um vulcão que começou a morar em cima. 1 litro de água no Japão tem 240, eu não me lembro a unidade, eu sou péssimo com unidade, tem 240 a unidade que for. 1 litro de água no Brasil tem 9 unidades de magnésio. Né? Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, não sou eu que estou falando isso, né? Todo mundo deveria suplementar magnésio. Eu suplemento, eu faço. Né? Então, enfim, eu acho assim, que eu tive uma melhora de energia. Trazendo, né, assim, um relato pessoal sobre isso, na época, quem me atendia era o Dr. Davi Rossini, que era um médico ortomolecular naturalista daqui, que estava aqui, que, enfim, não está mais aqui, mas eu tinha hipotiroidismo, um monte de coisa, tinha que tomar aqueles remédios, hormônio T4, né, coisa que falam que é para a vida toda, que a gente não tem cura. Primeira coisa que ele fez exame de tudo, taxa que eu nem sabia que existia, e deu lá, tá intoxicada com alumínio, com chumbo, por isso que os seus hormônios da tireoide não estão funcionando, tá tendo questão também com absorção de ferro, nananã, e fui suplementando minerais, suplementando vitaminas. Com o passar do tempo, e a primeira coisa que ele falou para mim, você para de tomar essa pílula anticoncepcional. Para com isso. Primeira coisa, eu falei, mas você tá louco, a médica fala que eu tenho que tomar, porque eu tinha muita TPM, muita coisa. Não, você vai parar com isso. E aí, daí começou um estudo meu sobre ginecologia natural, sobre o que acontecia de fato com os hormônios, né? Porque você imagina provocar, através de hormônio, uma menopausa precoce nas mulheres, que é o que é pregado aí em massa. Claro que eu ia ficar doente, claro que as mulheres estão adoecendo mais, né? Então, assim, hoje eu não tenho mais nada daquilo, sabe? Não tomo mais, mas meus suplementozinhos, de vez em quando, não faço uso contínuo, mas de vez em quando retorno, faço mais uma temporada. Essa coisa do hipotireoidismo que você falou, tem um negócio, assim, interessante, né? O que acontece? A gente, hoje em dia, consome, né, ou está lidando com uma quantidade absurda de flúor, cloro e bromo. Né? Os dentistas têm uma parcela de culpa nisso, porque a gente usa muito flúor nos dentes e tal. A água é fluoretada, a água é cloretada, né? E o bromo está no pão que a gente come, no bromato. Né? Esses três são elementos chamados metais halogênios. Né? Esses 3 elementos, eles competem com o iodo. Né? Então, o que acontece? Não é à toa que tem uma crise de hipotireoidismo no mundo. Isso também é dito pela Organização Mundial de Saúde, não sou eu que estou falando. Né? Por quê? Porque o consumo, o contato, né, exagerado com esses 3 halogênios, que competem muito com o iodo, fazem com que a sua tireoide passe a não funcionar direito. Né? Então, o ideal é o mínimo de flúor, o mínimo de cloro e o mínimo de bromo. É difícil? É difícil, porque a água é cloretada. Como é que você vai fazer? Aqui a gente tem muito água fluoretada privilégio, e cloretada. né? Aqui em Araras, então, a gente tem esse privilégio. Quem não tem, né, pode usar filtro. Né? Enfim, isso tudo... Né? Gente, olha só, vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que a humanidade teve 3 grandes revoluções, né? Teve a revolução 4, talvez. Teve a revolução do aparecimento do fogo, teve a revolução agrícola, a industrial e agora a digital, né? Essa última. A primeira revolução do fogo aconteceu mais ou menos, eles dizem que foi no Homo erectus há 400 mil anos e no homem anatomicamente parecido com a gente há 125 mil anos. Então, a primeira, vamos considerar 125 mil anos. Então,
Tudo que aconteceu antes, há 125 mil anos, mudou com o aparecimento do fogo. Utensílios, né, caça, pesca e tal. Depois a outra foi a Revolução Agrícola, que foi há 12 mil anos, ou seja, mais de 100 mil anos depois. Né? Depois da Revolução Agrícola, que aconteceu quando começou a se usar a tração animal, o aproveitamento de queda de água e tal, depois disso teve a Revolução Industrial, que foi finalzinho do século XVII, do século XVIII, início do século XIX, 1800 e pouquinho e tal. Mas, na realidade, vamos considerar 1820, só para fazer uma conta simples. Né? De 1820 para cá, então vamos voltar lá. A primeira grande mudança aconteceu há 125 mil anos. Depois se passaram mais 110 e pouco para ter outra mudança. Depois se passaram mais 12 mil para ter outra mudança. Aí em 1820, vamos considerar 1820, embora, na realidade, eletricidade, petróleo só começou a ser usado mesmo no final da década de 19, 1800 e muito. Mas vamos 1820 para facilitar a conta. De 200 anos para cá, a mudança nos hábitos alimentares e em todos os outros hábitos foi enorme. Num período de quanto? 200 anos? Meu bisavô provavelmente nasceu por essa época, entendeu? Num espaço de 4 gerações, você mudou toda a alimentação, todo o ar que você respira, tudo que você faz. Antigamente o homem era um caçador-coletor. Ele acordava, andava quilômetros por dia para caçar e para colher as coisas que comia. Hoje você vai no supermercado e come o que você quer. Você come demais, come gordura demais, açúcar demais, álcool demais, tudo demais. Então é difícil, né? Não tem organismo que consiga se adaptar num prazo de 200 anos a tantas mudanças assim. Né? E aí o que acontece? Aí eu ia falar de laser terapia, não sei se vai dar tempo. Vai dar tempo? Dá, a gente tem 10 minutos. Dá tempo. Então, vou falar rapidinho. O que acontece? O ser humano, né, ou qualquer ser que respire, precise de respirar para viver, que seja aeróbio, né, ele usa oxigênio, e depois que ele usa oxigênio, os subprodutos disso, né, se transformam em radicais livres. Vou simplificar bem, que senão não vai dar tempo. Em radicais livres. E o teu organismo também tem um sistema de limpar esses radicais livres. É uma enzima chamada superóxido dismutase que faz esse papel. Ela tira os radicais livres da circulação sanguínea. Acontece que o aumento de radical livre é absurdo em função do ar que você respira, da comida que você come, é tudo transgênico, tudo não sei o que. Gente, olha só, eu estou falando isso aqui, mas eu também gosto de cerveja, gosto de vinho, como pão, enfim, eu estou falando filosoficamente, né? A gente tem que pensar nisso e procurar fazer o que cada um achar melhor para si. Mas você perdi de novo o que eu estava falando. Você estava falando das mudanças, né, radicais que tiveram e aí como que o nosso organismo vai reagindo. Exatamente. O que acontece? O teu organismo simplesmente. Quando entra um trigo transgênico em você, o seu organismo não sabe que aquilo é trigo. Ele não teve tempo para se adaptar, né, para saber que aquilo é uma coisa que pode ser utilizada. Aí o que ele faz? Ele encapsula aquilo e guarda lá em algum lugar, geralmente no fígado. Por isso que todo mundo tem esteatose hepática também, porque a quantidade de coisa que você come que o seu organismo não reconhece é absurda, entendeu? Então, enfim, chega. Voltando. Então, a laser terapia funciona para isso. Tem um processo chamado ILIB, que foi uma técnica que foi inventada pelos russos na década de 70, que é você fazer um laser na corrente sanguínea. Por quê? Porque as hemácias elas são suscetíveis aos fótons da energia luminosa. E com isso você faz com que ela consiga tirar mais radicais livres do teu sangue também. Aumenta também a
flexibilidade das hemácias, né? À medida que você envelhece e você vai ficando muito intoxicado, as hemácias vão ficando mais rígidas, elas não conseguem chegar nas extremidades, nos capilares. Então, quando você faz o ILIB, você aumenta a flexibilidade e com isso você irriga melhor todos os tecidos que estão nas extremidades. Eu estou preocupado com o tempo. Não, e aí, mas conta para mim, o que é esse ILIB, Hum. como funciona, quanto tempo tem que fazer esse tratamento para começar? Porque assim, quando a gente fala de medicina integrativa, a gente não tem resultado imediato. Imediato, não. Não, e tem uma segunda coisa, você vai falar assim, não senti diferença nenhuma, mas aí você às vezes não percebe que você está com mais saúde, que você não adoeceu Exatamente. mais. Que a gente é muito treinado a ver a doença, né, Ernesto? De olhar e falar, não, eu tô doente ainda, ou nem percebe quando tá bem, né? A gente não tem muita consciência para a saúde. Isso é uma culpa nossa, né, dos médicos, dentistas e tal. A gente está muito preocupado com a doença, a gente tem que se preocupar com saúde. Você tem que procurar saúde e não tratar a doença, você tem que procurar a saúde. Né? O ILIB é assim, você irradia, é um aparelho de laser, né, que tem uma frequência específica, uma frequência de onda específica, que você, na técnica lá atrás dos russos, você tinha que botar um catéter dentro da artéria, né, fazia o sangue passava por esse catéter. Então, hoje simplificaram, chama laser terapia sistêmica, não é mais ILIB. Você irradia a artéria radial. A artéria radial é uma artéria que tem no pulso, porque é uma artéria importante, e com isso você consegue irradiar uma quantidade muito grande de sangue. O tempo e a frequência depende do que você quer. Né? Por exemplo, se você quer um tratamento anti-aging, anti-envelhecimento, remover remover radicais livres, não sei o quê, você pode fazer uma vez por semana, 30 minutos. É suficiente. Agora, tem que fazer, no mínimo, 10 sessões, aguardar 2 semanas, fazer 10 sessões, aguardar 2 semanas, fazer 10 sessões. E depois disso você avalia, né? Se vai continuar fazendo ou se não vai continuar fazendo. Agora, você pode usar isso para problemas mais sérios, né? Você melhora a diabetes, você melhora a doença autoimune, você melhora a pressão arterial, só que aí o tempo e a frequência varia, depende do que você quer. Mas assim, o básico, se você está procurando saúde, se você quer diminuir a quantidade de radicais livres que você tem, enfim, o básico seria isso, uma sessão semanal de 30 minutos é suficiente dentro dessa quantidade que eu falei, 30 sessões divididas nesse período de tempo. Uhum. Enfim, agora é isso que eu estou falando. Isso não tem você não consegue mensurar isso assim, né? Tipo, quando você está com, sei lá, um resfriado, toma um remédio. Resfriado não, porque também tomar remédio não adianta. Você está com um problema lá qualquer, toma antibiótico, em 5 dias você não está sentindo mais nada. Não, não é assim. Né? É um negócio lento que você tem que fazer e tem que procurar ajudar um pouquinho, né? Não comendo muita porcaria e fazendo atividade física. Ernesto, e agora, assim, eu sei que você está começando a atender aqui em Petrópolis, né, que seu consultório é no Rio, mas que com o ILIB, com essa terapia para ronco, para apneia, você já está fazendo os atendimentos aqui. E aí queria que você falasse um pouquinho como, aonde é, né, como a pessoa faz para te contatar. Mana, eu estou atendendo no consultório da Geisa, da fisioterapeuta que a gente conversou sobre isso e tal. Eu só sei que eu não sei, tem que telefonar para mim. Eu sei o endereço, é Rua Tiradentes 84, é perto da Catedral. Agora, para falar a verdade, eu ainda nem comecei. Eu vou lá na sexta-feira que vem, e aí eu vou combinar com ela, depois eu passo para você o telefone. Pode telefonar para ela ou para mim, não sei, aí a gente vê. Tá, então qual é o seu telefone? É 24 DDD? Não, meu telefone é 21 99951 1349. Tá, depois eu coloco aqui também na descrição do post para o pessoal poder te ligar. E aí sigam lá o Ernesto, né, gente? Quem quiser saber mais.
Doutor Ernesto Loureiro, é assim que tá salvo o teu Instagram? Doutor.Ernesto Loureiro no Instagram, isso. E qualquer coisa, claro, pode me ligar, pode mandar pelo direct, que eu vou ter o maior prazer em responder, sem problema. Isso, Eu maravilha, vi que alguém Ernesto. fez uma pergunta aí. Alguém fez? Vou, Deixa eu vou ver. responder a última pergunta. É verdade que devemos sacudir o parceiro para parar o ronco? Isso seria uma ajuda não só para que a gente consiga dormir, mas para a segurança de quem tem o roncamento? Olha só, quando a pessoa está roncando, provavelmente ela ainda está respirando um pouquinho. Né? Quando ela para mesmo de respirar, ela para de roncar também, porque para de ter passagem de ar. O ronco acontece quando o ar que passa pelas vias aéreas superiores, pelo palato mole, lá pela úvula tal, vibra esse tecido, por isso que ronca. Então, se ele está roncando, é porque ele ainda está respirando. Ele para de respirar quando ele dá aquela parada de roncar e faz aquele... Né? Então, para você dormir, eu acho melhor você sacudir ele, entendeu? Porque aí ele para de roncar. Mas aí ele vai ficar com raiva de você, estou te falando. Né? É melhor ele procurar usar uma plaquinha de ronco que vai ser mais eficiente. Com certeza, né? Pro bem do relacionamento. É verdade. Ernesto, muito bom falar com você. Eu vi também que tinha alguém aqui que perguntou sobre amamentação, mas aí a gente vai precisar fazer uma live só com esse tema. Vou ver se eu consigo chamar uma grande amiga que é doula e que é consultora de amamentação para a gente falar sobre isso, porque tem um monte de mitos Legal. envolvendo amamentação. A Luísa está falando aqui que o Paulo sacode Tem. ela. Luísa, vai fazer o tratamento. Respiração é vital, né? Claro, né? A gente precisa de. Você pode ficar, sei lá, um mês sem comer, pode ficar 4, 5 dias sem beber água, ou você não consegue ficar 5 minutos sem respirar. Sem respirar, a respiração é vital. Então, concorre para toda a harmonização do sistema músculo-esquelético da face. Então, sim, é uma coisa interessante, mas é um negócio longo. A gente marca outra, não tem problema não. Então É uma pena tá. que eu não possa passar nenhum videozinho numa live no Instagram, né? Porque às vezes é difícil a gente explicar um negócio. Uma imagem vale mais que mil palavras, né? Com uma imagem é muito mais fácil da pessoa entender. Mas enfim, Mas tudo aí bem. Ernesto, a gente pode combinar uma conferência pelo Zoom. Quem tiver interessado em participar, sinaliza, manda uma mensagem aqui pra gente que a gente organiza. Sim. Tá Sim, bom? isso a gente Bom, pode fazer. Pode vai fazer. encerrar o Pode tempo. fazer. Quero te agradecer, Ernesto, a participação. Acho que todo mundo gostou, tirou muita dúvida. E agora, na próxima, gente, mandem as dúvidas já antecipadamente para a gente conseguir responder todo mundo. E obrigada, muito bom falar contigo. Obrigado você pelo convite, foi muito legal e sempre que você quiser a gente faz, não tem problema. Maravilha. Obrigada a todo mundo que participou. E lembrando que a gente está fazendo esse festival agora online, né? Todo ano tem o Festival da Limpeza do Projeto Araras, esse ano online por conta das circunstâncias atuais. E semana que vem tem mais, todo dia, entre 11 horas e 1 hora, a gente está fazendo as lives. Então, consultem aqui a agenda na nossa página para verem programação. Obrigada, Ernesto. A gente vai trazer você de novo, com certeza. O pessoal gostou bastante. Tá bom. Tchau. Então, gente, olha, compartilhem. Acho que essas informações são muito importantes, né? Acho que vai favorecer e beneficiar muita gente. Compartilhem. Apoiem o Projeto Araras, que nesse momento planetário que a gente está vivendo, iniciativas assim como as nossas, né, de organização da própria sociedade civil, para manter a natureza de pé, para manter a nossa saúde física, mental, emocional cada dia mais estão aí sendo colocadas à prova. Então, a gente se fortalecer como comunidade nesse momento é muito importante. Então, se associem ao Projeto Araras. Um beijo grande e até a próxima.